Olá, e aí, tudo bem? Passando aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. O livro da sabedoria conta que um rei, certo rei, após vencer uma batalha contra uma nação, além dos despojos de guerra, ele levou também algumas pessoas, né, que faziam parte da nação vencida, para que fizessem parte, né, de um conselho de sábios que ele compunha dentro do seu reinado. Dentre essas pessoas que ele levou, haviam 4 jovens especificamente que se destacaram. Passado isso, esse rei decidiu construir uma estátua, tá, diante da qual, quando fosse dada uma ordem, as pessoas deveriam se prostrar e adorar essa estátua. Assim sendo, aquela estátua ficou pronta e o rei foi fazer a inauguração com um evento. Então ele mandou que os seus músicos tocassem os instrumentos e diante desse sinal as pessoas deveriam se prostrar. Porém, 3 jovens, dos que foram levados cativos, não se prostraram diante da estátua deste rei. Vendo isto, foi comunicado ao rei que esses jovens não se prostraram diante daquela estátua que ele mandou erigir, e o rei mandou chamá-los dizendo por quê, para que explicassem o porquê deles não se prostrarem diante daquele símbolo que ele havia erigido. E os jovens disseram que de forma alguma eles se prostrariam diante daquela estátua, porque eles acreditavam num Deus vivo. E o rei determinou que fosse dada a eles uma nova oportunidade de fazê-lo. Porém, novamente eles não atenderam à solicitação do rei. Como consequência dessa desobediência, eles foram lançados numa fornalha de fogo. Mas, para a surpresa de todos, o que aconteceu foi que, ao serem lançados nessa fornalha, eles observaram que lá dentro não estavam apenas os 3 jovens, mas havia uma 4ª pessoa. Essa 4ª pessoa era a presença do próprio Deus, o qual aqueles jovens criam, tá? Que esteve ali presente com eles para os livrar daquela situação. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes nós estamos dentro de um sistema e somos intimados constantemente a nos prostrarmos diante de certas situações, a reverenciarmos certas atitudes das quais nós não cremos, das quais nós não compactuamos com elas, certo? E pensando nisso, às vezes, por temer os resultados negativos da nossa atitude, por temer, por exemplo, a perda de um emprego, por temer, às vezes, ser excluído de um grupo, nós acabamos cedendo, tendo atitudes que não fazem parte dos nossos princípios. Mas o que a gente aprende aqui é que quando nós temos princípios, quando existe uma verdade guardada em nosso coração, quando existe dentro de nós uma fé que nos leva a entender que não são as circunstâncias que nos conduzem, mas nós, a partir daquilo que cremos, geramos uma circunstância, uma situação à nossa volta, nós poderemos promover uma mudança. Aqueles jovens, por não cederem àquela ordem do rei, eles tiveram ali uma experiência especial com o Deus o qual eles criam e puderam inclusive mudar a situação daquela nação, porque todos viram que eles estavam acompanhados de um ser superior. Com isso, o rei mudou a sua determinação, dizendo que deveria ser adorado não mais aquela estátua que ele mandou erigir, mas sim o Deus o qual aqueles jovens criam e que se manifestou naquela situação. Seja você o protagonista da sua história. Não ceda às pressões, não ceda às circunstâncias à sua volta, mas faça com que toda situação, toda circunstância seja transformada a partir da sua crença, a partir daquilo que você crê, a partir das suas convicções, dos princípios que você tem guardado em seu coração. Novamente, seja você o protagonista da sua história. Não aceite a circunstância à sua volta. A circunstância pode estar caótica. A circunstância pode estar te levando a um lugar que vai destruir a sua vida, acabar com seus princípios, caso você ceda. Mas se você se mantiver firme e escrever a sua própria história, outras histórias serão mudadas através da sua postura e da sua dedicação.
Um grande abraço e fica a dica.